Boa noite a todos. As nossas saudações muito fraternas para aqueles que se juntaram em mais este Evangelho no lar. Como habitualmente, nós recomendamos que não se esqueçam de reunir os copinhos para todos aqueles que são presentes na reunião e a água. Os nossos benfeitores irão prepará-la para depois, no final, cada um de nós beber. Nós vamos iniciar, como habitualmente, com um cântico. Página 33, Evangelho no lar. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Divino e amigo Mestre Jesus, abençoa o Evangelho de hoje, esta reunião de amor. Permite que os nossos familiares e amigos possam estar presentes, assim como também os nossos irmãos do mundo espiritual, nossos protetores, nossos guias, que em conjunto possamos receber mais uma mensagem de aprendizagem, que a possamos interiorizar para aplicarmos no nosso dia-a-dia e para cada dia que passe possamos ser melhores pessoas
Ajuda-nos, Senhor, a compreender e a entender. Abençoa esta reunião com a tua paz, com o teu manto de amor, com a tua luz, e que possamos em conjunto irradiar muito mais e que, do mundo espiritual, possam partilhar esta luz por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, que tanto precisam de amor, de carinho e da tua bênção. Que assim seja. Muita paz. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, item 9, os superiores e os inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar conta aquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhe prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às pessoas, seria inalienável. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser retirada sem o seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova que lhe convém ou retira da mesma forma. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for o seu entendimento, desde que a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que lhe responderá pela boa ou má diretriz que der aos seus subordinados e as faltas que poderão cometer, os vícios para que sejam arrastados em consequência dessa diretriz, ou dos maus exemplos recairão sobre ele, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem na terra tem uma missão, pequena ou grande, qualquer que seja ela, sempre lhe é dado para o bem e desviá-la, pois, do seu sentido é fracassar no seu desempenho. Se Deus perguntar ao rico, que fizestes da riqueza que devia ser nas tuas mãos uma fonte de derramando a fecundidade ao seu derredor, ele perguntará também a quem possua autoridade, qualquer que ela seja, que uso fizestes desta autoridade? Que males travaste? Que progresso promovestes? Se te dei subordinados, não foi para que os fizestes escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis dos teus caprichos ou da tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasse e ajudasse a subir até mim. O superior, que se ache compenetrado das palavras do Cristo, não despreza nenhum dos que lhe estejam subordinados, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem diante de Deus. O Espiritismo ensina-lhe que, se hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham sido dado ordens ou poderão dar-lhes mais tarde, e que então será tratado como os haja tratado, quando sobre ele exercia a autoridade. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior tem-nos pelo seu lado, e não são menos sagrados. Se este último é espírita, a sua consciência lhe dirá, ainda mais claramente, que não está dispensado de lhe cumprir, mesmo quando o seu chefe não cumprir os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as faltas dos outros. Se sofre por causa da sua posição, dir-se-á que o mereceu, sem dúvida, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, pelo que deve sentir a seu turno o que fez sofrer aos outros. Se se vê forçado a suportar essa posição,
à falta de encontrar outra melhor, o Espiritismo ensina-o a resignar-se, constituindo isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. A sua crença orienta-o na conduta, age como queria que os seus subordinados agissem com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento das suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve a seu tempo e os seus esforços, numa palavra, é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá a sua fé e a certeza de que todo afastamento do caminho reto é uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. François-Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Do livro Vem Comigo, ditado pelo espírito de Maria Teresa Magalhães, psicografia de Arnaldo Costeira. Orgulho. Já pensastes nas vezes que sentiste satisfação íntima, alegria sincera pelos êxitos dos teus em face aos desafios que enfrentaram? Dizes sentir-te orgulhoso e sentes essa satisfação íntima. A vida também nos traz essa paga para os sacrifícios que tantas vezes fazemos para vê-los bem, melhor do que nós fomos. Porém, vigia, para que se não te confundam as ideias, não alimentes a presunção e muito menos quando se te apresenta excessiva, que raiando a vaidade pode insultar no outro a sua dignidade. Ninguém é superior a ninguém na criação divina. Somos convidados ao esforço permanente de aperfeiçoamento e se surgem as oportunidades de nos alargarmos com o progresso pessoal dos outros, temos de deixar que todos vivam a mesma alegria, respeitando as diferenças e aceitando, com igual alegria, os êxitos e as vitórias sobre os desafios que enfrentam. Reconhece o merecimento e retém no teu íntimo essa dádiva de Deus. Sê humilde como Jesus ensinou. As análises que vamos fazendo em relação aos textos do nosso Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, têm como base, de facto, aquilo que são as orientações que estão há muito divulgadas ao homem nos códigos divinos. Fundamentamo-nos particularmente naquilo que é a grande mensagem de Jesus, quando há mais de 2000 anos nos trouxe a Boa Nova. Isto porque vamos entendendo pela doutrina espírita o conceito do homem, o conceito da vida e o conceito de superiores, de inferiores, como o texto fala. Em termos de conceito da vida, era bom que pudéssemos perceber que somos todos criados, em termos humanos, por igual. Podemos nascer nesta família mais bem prendada, com melhores condições, com melhores meios para nos educar. E podemos comparar-nos com aqueles que eventualmente possam nascer noutras situações mais difíceis. Mas somos todos espíritos. Somos todos, no conceito divino, entendidos e interpretados como seres criados por Deus. Jesus, na sua referência ao Pai, poucas vezes terá anotado aquilo que eram as características de Deus. Há uma passagem no Evangelho de João que é mais explícita, quando ele diz que Deus é Espírito e é em Espírito e verdade que o devemos adorar. Por aí depreendemos que todos somos espíritos, nós que nascemos na terra, no corpo, nesta família ou naquela. E como somos espíritos, somos filhos do Pai, do Criador. Então temos que entender estas explicações através daquilo que é a abrangência do conhecimento, por forma a
percebermos que a todos é dado, a todos os que nascemos, a todos os que estamos agora na Terra e àqueles que vêm crescendo e vivendo e desenvolvendo e evoluindo na Terra, a todos são dadas as mesmas oportunidades. Oportunidades que temos que aprender, oportunidades que ao longo das múltiplas vivências vamos ter que compreender por forma a sermos capazes de um dia chegarmos a esse estatuto superior de conhecermos, interpretarmos e compreendermos o Criador. Enquanto que agora ainda há muitos de nós que o interpretam como um homem à semelhança do próprio homem, Deus. Deus não é isso, como dizem os Espíritos, como Jesus diz na mensagem curta que há bocado referíamos de São João. Deus é Espírito e como Espírito, sendo nosso Pai, sendo nossos filhos, temos que cumprir aquilo que é a nossa obrigação. Estamos na escola da Terra para percebermos que se agora somos superiores, já fomos inferiores. E se somos inferiores amanhã, algo por trás estará para que nos coloque nessa situação mais difícil, mais ingrata, mais impossível às vezes de poder ser aceite, porque desconhecemos a maior parte das vezes as leis superiores que nos estão por trás. Era bom que todos, neste Evangelho que fazemos, pudéssemos ouvir a mensagem de Jesus interpretada à lei por aquilo que nos dizem os espíritos superiores. A nossa leitura é trazida por espíritos sublimes da falange de Jesus, que nos vêm documentar, detalhar, explicar muitas das dúvidas que o homem continua ainda a atravessar pela sua falta de entusiasmo, de interesse em querer perceber o que é isso do homem. O homem que agora somos espírito e corpo. E como espíritos temos que conhecer que vimos do mundo espiritual e temos que perceber que podemos vir ou superiores ou inferiores, tendo em conta aquilo que é a nossa própria dinâmica de desenvolvimento ao longo dos tempos. Que saibamos, pela mensagem que foi lida, interpretar e entender que essa disposição de sermos superiores é quando formos capazes de nos elevarmos à condição de espíritos sublimes, de espíritos elevados, de espíritos de um teor vibratório, de um teor de altitude de conhecimentos, muito para além daquilo que alguma vez imaginamos. E é curioso que os espíritos bons nos dizem que todos vamos chegar a esse nível, todos vamos chegar à perfeição relativa, mas é bom que entendamos, agora que estamos no corpo como homens, como é que podemos chegar a esses patamares e como é que os espíritos nos aconselham a fazer e o que devemos fazer para o conseguirmos atingir. A ouvirmos estes ensinamentos, esta leitura, leva-nos a refletir, ainda quão pequenos somos todos nós e quão longe estamos dessa perfeição, embora relativa, mas que atingiremos neste caminhar da vida, portanto, na eternidade da mesma, precisamente porque ela não acaba. E é como espíritos, evidentemente, que vamos conseguir essa perfeição. É evidente que é necessário que na Terra haja superiores e inferiores, porque para já não estão os espíritos reencarnados nos seres humanos que habitam a Terra, todos no mesmo nível evolutivo. Depois, como seria se todos fizessem a mesma coisa? Não é? Se todos fossem superiores ou se todos fossem inferiores. E aqui esta superioridade ou inferioridade queremos com certeza, por aquilo que o texto nos disse, não a própria evolução espiritual, mas de acordo com as provas, as necessidades, até as próprias expiações que cada espírito traz ao reencarnar para a sua própria evolução. Então é necessário que haja superiores que devem conduzir os inferiores nas suas tarefas.
Eu lembro-me aqui aquela passagem dos talentos, porque na verdade o ser superior tem a ver, ou o ser inferior, com os talentos que são administrados pela própria lei divina, que é Deus, nas capacidades que cada um vai comportando, vai trazendo e que terá que desenvolver. Na passagem dos talentos, nessa parábola tão rica, nós vemos que 2 dos servos receberam uma quantia maior, um recebeu 5, um recebeu 3 e um terceiro recebeu apenas 1 talento. Logo aqui vemos que na distribuição dos talentos, que representam as capacidades que cada um traz ao reencarnar, nas possibilidades também para a sua própria evolução e ainda as possibilidades que cada espírito tem para poder fazer render aquele que foi dado somente 1 talento, com certeza que o Senhor, ao distribuir, sabia que ele não podia ter 3, muito menos 5, mais difícil seria render essa quantia tão elevada. Então, que sejam espíritos, pessoas que na sua tarefa diária, nas suas profissões, na sua vida, desempenhem funções que sejam subordinados e que tenham superiores que os conduzem, não é porque os superiores os são que devem explorar os inferiores, que os devem desrespeitar, que os devem aniquilar, que devem sobrepor os seus sentimentos inferiores, que é o que acontece tantas vezes, porque se acham em posição superior e então abusam dessa posição, dessa categoria, que apenas é necessária para a própria evolução de cada um e da sociedade em que estamos inseridos. Então há que respeitar, seja qual for a posição, de superior ou de inferior, com o respeito pelo próximo, pelo irmão que está nas suas tarefas, ajudá-los a desenvolver o seu trabalho, a que possam desencadear a sua missão. Como dizia a leitura, todo homem traz uma missão ao nascer na Terra, e é evidente que sim, seja a nível profissional, seja a nível familiar, portanto, ou individualmente, é a missão de evoluir, de progredir e de ajudar todos nós a evoluir a própria sociedade. Então, o trabalho que cada um tenha que desenvolver deve ser desenvolvido sempre de bom grado, com boa vontade, fazendo sempre o melhor e respeitando o inferior deve respeitar o seu superior e o superior deve respeitar o inferior. Todos somos iguais, como já foi dito anteriormente, como espíritos, apenas difere a evolução que cada um já atingiu e as responsabilidades que são dadas a cada um. E de acordo com essas responsabilidades, com esse trabalho assumido, devemos todos nós colaborar o melhor, porque olhamos para o nosso lado e aqui vemos o contrário. Como na parábola, os dois primeiros fizeram render a quantia que lhe foi dada para o dobro, e então houve felicidade, porque trabalharam, dedicaram-se, aprimoraram-se, esforçaram-se. E o terceiro acabou por enterrar o talento. Isto quer dizer que muita gente que é representada por este servo, que foi preguiçoso, que foi irresponsável, que não fez o trabalho que devia, são aquelas pessoas irresponsáveis nas suas tarefas, são as pessoas que fogem àquilo que é a lei natural, a lei divina, essa lei soberana, que nos guia no bom caminho, que faz de nós seres melhores, se realmente através da crença que vamos cultivando, que vamos fazer crescer em nós, nesse Deus Pai Criador, que a todos ama, que a todos ajuda, que não falta na hora certa, desde que os seus filhos, que somos todos nós, queiramos que Ele esteja connosco e que esteja na nossa vida. Precisamos da sua ajuda e se assim fizermos, sendo responsáveis, dando sempre o nosso melhor, com certeza que nos livramos, não é, do peso da consciência e do amargo deste Tribunal de Justiça que é a própria consciência em cada um de nós, que nos chama à razão. E por isso nós vemos na Terra pessoas que trazem cargos, enfim, a nível profissional, na sua maneira de ser, que não comportam responsabilidades maiores, não têm, seja por inteligência, seja capacidade de trabalho,
ou porque não foram desenvolvendo ao longo da vida essas capacidades para que depois se possam ser confiadas tarefas de maior responsabilidade e que os pudesse levar a cargos de superioridade. Não é importante ser superior, nem é diminutivo para ninguém ser inferior. Todos somos necessários. Vejamos a construção do edifício. Com certeza que é necessário o arquiteto, o engenheiro, pessoas que tiveram que estudar, preparar-se e, portanto, com uma cultura maior. Mas não deixa de ser mais necessário o pedreiro, o pintor, o eletricista. Portanto, todos são necessários naquilo que será um dia, não é, a construção deste prédio, o melhor possível. E cada um deve fazer o melhor que sabe, o melhor que consegue e trabalhar em harmonia. É esta harmonia que falta na nossa sociedade. Então, vamos ver o nosso lar. Todas as pessoas que compõem uma família são diferentes na sua maneira de ser, nas suas capacidades intelectuais, capacidades físicas, a nível de evolução, porque ninguém é igual, uns são mais inferiores a nível espiritual do que outros. E se estão naquela família juntos, com certeza que é para se ajudarem mutuamente. Os inferiores, os mais inferiores, a nível espiritual, que não a inferioridade nas tarefas que desenvolvam. Vemos aqui a inferioridade e a superioridade a dois níveis, ou de duas formas. A evolução espiritual e as capacidades que temos como seres humanos para trabalhar, para desenvolver as nossas tarefas e colaborarmos na nossa sociedade para uma sociedade melhor. E para que haja harmonia no lar, também é preciso que haja respeito. Não é porque um é mais conhecedor, é mais inteligente, que deve desrespeitar o seu familiar. Com certeza que não, porque devem amar-se. Então, por que não transpor-nos para a nossa sociedade, não é? A grande família humana, porque somos todos irmãos, e respeitarmos-nos uns aos outros, seja qual for a capacidade que cada um tenha. E se algum é mais inferior ou está em posição ou em tarefas de inferioridade, ajudá-los a que possam crescer e enaltecer o seu trabalho, valorizar o seu trabalho, para que se sintam, enfim, gratos, compensados e amem mais aquilo que fazem e não desprezá-los porque são inferiores naquilo que fazem. Infelizmente, ainda estamos com grande atraso, não é? Estamos como que nos primeiros anos escolares desta grande escola para o espírito. E, na verdade, se todos pudéssemos aproveitar com as lições que o Evangelho nos traz, ensinamentos que nos foram trazidos já há mais de 2000 anos e que não temos dado grandes ouvidos. Os ouvidos de ouvir, pois não estão mais fechados, porque há outros interesses, não é, que falam mais alto e por isso ainda estamos tão atrasados. A necessidade de compreendermos cada vez mais e trabalharmos o nosso ser. Nós estamos não isolados, mas estamos inseridos numa sociedade em que é preciso ser harmoniosa, ser colaboradora, todos uns com os outros, ajudar-nos, ajudar-nos todos. E se, vejamos, num prédio com... Não importa, as famílias que possam habitar, depende, não é, dos andares, estão habitados ou não, mas se todos se harmonizassem, nem os vizinhos, não estão a família, não estão os vizinhos, não estão no trabalho, porque aquele é maior, eu não falo com quem é inferior. Devemos pensar nisso. Se queremos ser superiores, teremos que atender os inferiores e ajudá-los a crescer, para que possam chegar ou vencer nesta etapa da vida, esta presença na Terra, possam sair daqui, e possamos todos, não é? Todos os inferiores e os superiores, porque os superiores vão crescer mais e os inferiores vão poder aproximar-se dos que já são superiores. E então haverá essa evolução material que vai servir para a evolução espiritual. Jesus sempre como o nosso modelo e guia, Jesus como o nosso educador maior, como orientador para o nosso plano terra. Então, viver sem Evangelho, sem os ensinamentos do Mestre, será muito difícil compreendermos a nossa sociedade e podermos, em equilíbrio, viver segundo essa lei soberana. Que Jesus nos ilumine. Querido amigo,
Te agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Hoje fica em nós esta lição sobre a humildade, que a possamos aplicar com mais veemência no nosso dia, que a gentileza dos nossos atos possam conduzir-nos para nos libertarmos do orgulho, que essa falsa visão das diferenças se vá esbatendo e que seja então essa harmoniosa forma de viver como Jesus nos ensinou, o nosso modus vivendi. Mantenha a paz e a harmonia nos nossos lares e ajuda-nos também a sabermos ajudar aqueles que nos rodeiam. Que assim seja. Página 35. Tal é a lei. Estamos nos momentos finais deste nosso Evangelho, desta semana. Como habitualmente lembramos, é sempre oportuno, se for essa oportunidade aproveitada, de, na própria família, no próprio lar, poderem também abordar os aspectos relacionados com aquilo que foi o texto que hoje analisamos, e este texto envolvido certamente com os problemas diários de cada um. Todos nós podemos, se quisermos também, fazer esse tipo de desenvolvimento, porque é bom que possamos conversar e que esta oportunidade do Evangelho nos sirva também para isso. Nós queremos lembrar que vamos estar de novo em direto, através das nossas palestras, a partir de próxima sexta-feira, em que transmitiremos do nosso salão, da nossa associação, a palestra semanal de sexta-feira. Como temos também à segunda-feira em direto outra palestra, como habitualmente o fazemos. Então, a partir daqui, queremos só desejar a todos uma boa noite, uma boa tarde, conforme o lugar ou a hora onde estiverem a escutar-nos, e que a paz do Senhor possa envolver todos num grande abraço fraterno, porque de facto somos
todos irmãos.